Bem-vindos a mais um novo vídeo do canal. Hoje quero trazer uma questão que me parece bastante importante. Já me aconteceu isto ao falar com amigos de um lado da fronteira e com amigos do outro. E é o seguinte: Espanha poucas vezes olha para Portugal. Parece até que Espanha ignora Portugal. Mas por que é isto? Será mesmo assim? Só quando acontece alguma coisa extraordinária, seja, algumas eleições ou algum caso de corrupção, alguma coisa do futebol, é que os telejornais espanhóis falam de Portugal. E como exemplo, a última tragédia aconteceu em Lisboa, com a relação do elevador da Glória. Só se falou disso no dia 3, 4, 5 de setembro, e em agosto se falou um bocadinho dos fogos, dos incêndios. O resto dos assuntos que acontecem em Portugal, se não forem de gravidade extrema, passam praticamente despercebidos nos meios de comunicação espanhóis. O problema é que esta cobertura mediática cria um ciclo de não informação. Os meios não investem em pessoal nem em reportagens mais profundas sobre a vida política, económica e cultural do que se passa do dia a dia em Portugal, porque não percebem procura e curiosidade por parte do público. E ao mesmo tempo, o público espanhol não tem oportunidade de se familiarizar com a realidade do vizinho, para além das notícias dramáticas. Também vocês já sabem que o impacto das políticas de dobragem na televisão e no cinema na Espanha é uma coisa que se passa. Ao contrário, em Portugal, onde as produções estrangeiras são legendadas, em Espanha a prática da dobragem limita a exposição da população a outras línguas, incluindo o português. Esta falta de contacto de Espanha com outras línguas, e no caso com o português, faz que este idioma seja visto também como estrangeiro e não como a língua irmã, que de facto é. Isso pode desmotivar a curiosidade ou o interesse pela cultura portuguesa e acaba por ser uma das causas diretas da invisibilidade cultural e mediática. Na mente de um espanhol médio, Portugal é aquele espaço branco que aparece ao lado do mapa. E esta desconexão reflete uma certa assimetria que chama muito a atenção. De forma geral, os portugueses conhecem muito melhor a Espanha, a sua organização em comunidades autónomas, alguns políticos e até os diferentes idiomas que em Espanha se falam. Mas já um espanhol raramente conhece as regiões de Portugal, os seus governantes ou a sua literatura, não é? E este desequilíbrio estende-se também à língua. Muitos portugueses fazem o esforço de falar em espanhol, enquanto que o espanhol médio mal sabe dizer uma ou duas palavras e chega. Pode até parecer que para alguns espanhóis os portugueses são simplesmente parecidos aos espanhóis, mas que falam numa outra língua. Isto é uma percepção que no fundo anula a identidade portuguesa e alimenta a indiferença. Essa diferença ou falta de conhecimento é reforçada por estereotipos em Espanha que pintam o vizinho português como um povo melancólico e triste. Estereotipos como que lá em Portugal só se compram toalhas a bom preço, ou que passear pelas cidades portuguesas é como andar por cidades espanholas dos anos 80. E isto, no fundo, são clichês, são simplistas, são estereotipos antiquados, mas de alguma forma continuam a persistir no fundo cultural, não é? Por exemplo, só porque existem mais de 100 receitas de bacalhau em Portugal, não significa que a gastronomia portuguesa gire apenas à volta deste peixe, por exemplo. Mas pronto, já sabem, os estereotipos são imagens mentais muito rígidas que restringem o pensamento e impedem descobrir aquilo que na realidade, no fundo, não se conhece, o outro, o vizinho. E por outro lado, há uma desconexão mais ou menos cultural e no lado da cooperação institucional, paradoxicamente, estamos na melhor época, os dois países. Espanha e Portugal podem orgulhar-se de ter uma relação institucional hoje em dia muito forte.
O problema é que esta cooperação acontece muitas vezes a nível das elites políticas e técnicas, mas não chega à população em geral. Ao longo da raia de fronteira, por exemplo, desenvolveu-se uma rede de cooperação transfronteiriça, em grande parte financiada por programas da União Europeia, como o POCTEC. Estes projetos focam-se em desafios comuns, como a desertificação, o despovoamento, a inovação e o desenvolvimento regional. No entanto, esta cooperação é tão funcional e técnica que não desperta interesse mediático nem se traduz em conhecimento cultural do dia a dia. Então, o que é que se passa realmente? Eu acho que precisamos de mais conhecimento mútuo a nível social e a nível popular. Soluções para isto pode haver muitas. Algumas delas podem ser, por exemplo, mais programas de intercâmbio de estudantes entre os nossos países, ou com empresas que facilitem a mobilidade ibérica e a criação de equipas e de fluxos de trabalhos entre espanhóis e portugueses, mas essa cooperação que não fique só nas coisas políticas, nas esferas técnicas, e sim que possa trazer essa cooperação a todos os níveis. No fundo, ainda há muito trabalho por fazer, e de alguma maneira as ideias iberistas vão ter sucesso só se conseguirmos, culturalmente, abater os muros que nos separam, fazendo um esforço para exigir mais conteúdos e atividades culturais entre os dois países. E pronto, muito obrigado por terem chegado até o fim do terceiro vídeo do canal. Gostaria também de conhecer, do lado português, que tipo de estereotipos ou preconceitos ainda podem existir sobre o vizinho espanhol. Sobre esta tema, tenho algumas noções, sobretudo de uma possível desconfiança em relação à Espanha, que foi sobretudo reforçada na altura da ditadura de Salazar. Mas pronto, sinceramente eu gostaria de saber as vossas opiniões. Vamos fazer, portanto, um bom debate lá nos comentários. Obrigado e até a próxima.